Walt Disney, um dos maiores ícones da indústria do entretenimento, nasceu em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Ele foi o quarto filho de Elias Disney e Flora Cole Disney. As origens e a formação do Walt Disney foram profundamente influenciadas por seus pais, cujas experiências e valores moldaram sua visão de mundo. Elias Disney nasceu em 6 de fevereiro de 1859, em Beauval, Ontário, Canadá. Ele era de ascendência irlandesa, e seus pais, Keppel Disney e Mary Richardson Disney, eram imigrantes irlandeses que se estabeleceram no Canadá antes de se mudarem para os Estados Unidos. Elias teve uma vida marcada por trabalho árduo e espírito empreendedor. Ele foi agricultor, carpinteiro e construtor, além de ter se envolvido em várias iniciativas empresariais ao longo de sua vida. Elias também era conhecido por ser rigoroso e exigente, o que, segundo alguns relatos, teve um impacto profundo na criação dos filhos, incluindo Walt. Flora Cole Disney. Flora Cole Disney, mãe de Walt, nasceu em 22 de abril de 1868, em Ohio, EUA. Ela era descendente de ingleses e alemães, e sua família tinha raízes na região rural de Ohio. Flora era professora antes de se casar com Elias em 1888. Como esposa e mãe, Flora era considerada o coração da família Disney, conhecida por seu caráter gentil e amoroso, qualidades que contrastavam com o temperamento mais austero de Elias. Flora foi uma influência calmante e positiva na vida de Walt, proporcionando a ele um ambiente afetuoso e criativo durante sua infância. A infância de Walt Disney foi marcada por frequentes mudanças, já que a família se mudava em busca de melhores oportunidades. Eles viveram em vários locais, incluindo uma fazenda em Marceline, Missouri, que Walt mais tarde lembraria como um período idílico que influenciou sua visão do campo americano, retratada em muitas de suas obras. O estilo de vida simples e a proximidade com a natureza em Marceline deixaram uma impressão duradoura em Walt, inspirando elementos visuais e temáticos que ele incorporaria em suas criações futuras. A dinâmica familiar, a ética de trabalho de Elias e o amor de Flora pela família desempenharam papéis fundamentais na formação da personalidade de Walt Disney. Essas influências se refletiram em sua incansável busca pela excelência e em sua capacidade de criar mundos imaginários que ressoavam com pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Com 14 anos ingressou no Kansas City Art Institute. Com 16 anos, entrou para a Cruz Vermelha, onde era motorista de ambulância. Com 18 anos retornou para Kansas City e iniciou a carreira de cartunista de propaganda e depois passou a produzir filmes publicitários. Em 1923, deixou Kansas City e partiu para Hollywood, levando um filme feito com a técnica de desenho animado e atores reais. Seu filme já era exibido nos cinemas, antes do filme principal. Junto com o irmão montou uma produtora e ofereceu seus filmes à distribuidora M.J. Winkler. Produziu Alice e, em seguida, O Coelho Oswald. Em 1925, casou-se com Lillian Bounds, uma de suas primeiras funcionárias. Em 1927 criou o Ratinho, que foi batizado por sua esposa, com o nome de Mickey Mouse, que se tornaria um dos maiores sucessos de sua produtora. Nessa época surgia o filme sonoro e anos depois o filme colorido. Em 1928, lançou Steamboat Willie, seu primeiro desenho com som. Após perder Oswald, Walt Disney voltou para Los Angeles e, com o Barks, começou a trabalhar em um novo personagem, um rato chamado Mickey. Mickey Mouse estreou no curta-metragem Steamboat Willie em 1928 e rapidamente se tornou um ícone cultural mundial, marcando o início de uma nova era para Disney. Mickey rapidamente se tornou um fenómeno cultural. Com o carisma de Mickey, o estúdio do Walt Disney cresceu exponencialmente. A partir dos anos 1930, Mickey estrelou diversas animações, tornou-se mascote da Walt Disney Company, e passou a ser conhecida em todo o mundo. Mickey Mouse é um símbolo não apenas da Disney, mas também da própria indústria da animação. Ele representa o espírito de inovação e criatividade de Walt Disney e tornou-se um dos personagens mais icônicos da história do entretenimento. Assim, o nascimento de Mickey Mouse marcou o início de uma nova era para a Disney e para a animação em geral. Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões têm uma relação profunda e histórica, pois esse filme marcou um momento decisivo tanto na carreira de Disney quanto na história do cinema. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre essa conexão. Branca de Neve e os Sete Anões, lançado em 1937, foi o primeiro longa-metragem de animação da história do cinema. Antes dele, os filmes de animação eram curtas-metragens, geralmente usados como complemento para longas de live-action. Walt Disney arriscou quase tudo para produzir Branca de Neve e os Sete Anões. Muitos,
Inclusive colegas de Disney acreditavam que o projeto não teria sucesso, apelidando de A Loucura de Disney, Disney's Folly. O filme exigiu um investimento massivo, e se tivesse falhado, poderia ter arruinado a empresa. O filme trouxe diversas inovações para a animação, como o uso do Technicolor, a câmara multiplano, que dava uma sensação de profundidade às cenas, e um detalhamento minucioso dos personagens e cenários, estabelecendo novos padrões para o gênero. Branca de Neve e os Sete Anões foi um sucesso avassalador, tanto crítica quanto comercialmente. Ele arrecadou cerca de 8 milhões de dólares mundialmente em seu lançamento inicial, um valor impressionante para a época, tornando-se o filme de maior bilheteria até então, ajustado pela inflação. O sucesso do filme ajudou a solidificar a marca Disney e estabeleceu a empresa como líder na indústria da animação. O lucro gerado permitiu a construção do estúdio de animação da Disney em Burbank, Califórnia, e financiou futuros projetos. Branca de Neve, a protagonista, se tornou um ícone, embora, como mencionado anteriormente, a personagem tenha sido criticada por sua passividade e por refletir os papéis tradicionais de gênero da época. A história de uma jovem princesa que precisa ser salva por um príncipe foi um dos primeiros exemplos de uma fórmula que seria repetida em muitos filmes posteriores. O filme influenciou toda uma geração de cineastas e animadores. Sua estrutura narrativa, estilo visual e personagens cativantes estabeleceram a base para os futuros clássicos da Disney. Walt Disney recebeu um Oscar honorário por Branca de Neve e os Sete Anões. A estatueta era acompanhada por 7 pequenas estatuetas, representando os anões, como reconhecimento da inovação e do impacto cultural do filme. Branca de Neve e os Sete Anões não foi apenas um marco na carreira do Walt Disney, mas também um ponto de virada na história do cinema, abrindo caminho para o desenvolvimento da animação como uma forma de arte respeitável e comercialmente viável. Walt Disney recebeu seu primeiro Oscar em 1932, um prêmio especial que destacou sua contribuição inovadora para o cinema. Esse Oscar não foi um prêmio competitivo comum, mas sim uma honraria especial concedida à Disney por suas realizações pioneiras na animação. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu ao Walt Disney um Oscar honorário por sua inovação na animação e sua contribuição significativa para a indústria cinematográfica. O prêmio foi uma estatueta de ouro acompanhada de 7 pequenas estatuetas, representando os 7 anões de seu primeiro longa-metragem de animação, Branca de Neve e os Sete Anões. Esse prêmio especial foi uma forma de reconhecer não apenas o sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões, 1937, mas também a influência de Disney na introdução do longa-metragem animado e seu impacto revolucionário na indústria do entretenimento. Na época, Disney era amplamente reconhecido por suas inovações tecnológicas e criativas, como o uso do Technicolor. A Disney, apesar de ser uma das empresas de entretenimento mais amadas e bem-sucedidas do mundo, também é frequentemente criticada e, por vezes, chamada de Corporação do Mal. Esse apelido geralmente se refere a críticas relacionadas às práticas corporativas da empresa, sua influência cultural e outras questões éticas. Aqui estão algumas razões pelas quais a Disney recebe esse rótulo. A Disney é conhecida por adquirir outras grandes empresas de entretenimento, como Pixar, Marvel, Lucasfilm, Star Wars e 21st Century Fox. Essas aquisições ampliaram significativamente seu domínio sobre o mercado de entretenimento, levando a preocupações sobre monopólio e falta de diversidade de vozes criativas no setor. O domínio da Disney sobre uma vasta quantidade de propriedades intelectuais e conteúdo cultural dá à empresa uma enorme influência sobre o que é produzido e consumido globalmente, o que pode ser visto como uma concentração perigosa de poder. A Disney é criticada por padronizar e infantilizar a cultura, promovendo valores e narrativas simplistas que podem sufocar a diversidade cultural e a complexidade moral. A empresa é vista como promovendo uma visão do mundo que é excessivamente comercial e voltada para o consumo. Pressão sobre a criatividade, com o foco em maximizar lucros e manter uma imagem de marca específica, alguns críticos argumentam que a Disney pode limitar a criatividade dos criadores e forçá-los a aderir a fórmulas seguras e previsíveis. A Disney tem sido alvo de críticas por questões relacionadas às condições de trabalho em suas fábricas e na produção de seus produtos licenciados, especialmente em países em desenvolvimento. Há relatos de baixos salários, longas jornadas e condições precárias em fábricas que produzem mercadorias da Disney. Direitos dos funcionários, em seus parques temáticos e outras operações. A Disney também foi criticada por questões como pagamento insuficiente aos trabalhadores, especialmente em comparação com os altos lucros da empresa. Como uma empresa com uma imagem pública familiar, a Disney é conhecida por censurar conteúdo que possa ser considerado controverso ou inadequado para sua marca. Isso inclui decisões de não lançar certos filmes ou de modificar conteúdos para se alinharem com as sensibilidades culturais e religiosas de diferentes mercados. Litígios e propriedade intelectual. A Disney é notoriamente agressiva na proteção de suas propriedades intelectuais,
muitas vezes envolvida em litígios contra indivíduos e pequenas empresas que usam qualquer coisa que possa infringir seus direitos autorais, o que é visto como um abuso de poder. A Disney é uma poderosa entidade de lobby e usa sua influência para moldar políticas favoráveis a seus interesses, o que inclui a obtenção de benefícios fiscais significativos e a influência sobre regulamentações de mídia e entretenimento. Representações problemáticas. A empresa também enfrentou críticas por representar de forma inadequada ou estereotipada diferentes culturas, gêneros e minorias em seus filmes e produtos. Essas críticas contribuem para a imagem da Disney como uma corporação do mal em certos círculos, onde a empresa é vista como priorizando o lucro e o controle sobre princípios éticos e culturais. Entretanto, é importante notar que muitas pessoas ainda veem a Disney de maneira positiva, como uma produtora de conteúdo de alta qualidade que trouxe alegria a milhões de pessoas ao longo de décadas. A morte da mãe do Walt Disney, Flora Cole Disney, teve um impacto profundo na vida e no trabalho do cineasta. Flora Cole Disney faleceu em 1938 devido a complicações de um incêndio em sua casa, causado por um problema de aquecimento. Walt Disney, que na época estava envolvido em uma fase crucial de sua carreira, ficou devastado com a perda. A morte de Flora Disney pode ter influenciado a sensibilidade emocional que Walt Disney e sua equipe trouxeram para seus filmes. A conexão emocional com a família e as experiências de perda estão presentes em muitas das produções da Disney. Por exemplo, em Bambi, 1942, a perda da mãe do cervo jovem é uma parte central da trama, refletindo o tema universal da dor e do crescimento após a perda. A criação da Disneyland é uma história fascinante de visão, inovação e persistência. Walt Disney sonhou em construir um parque temático que fosse diferente de qualquer coisa que existisse na época, um lugar onde as famílias pudessem se divertir juntas e experimentar a magia que ele havia criado em seus filmes. Aqui está um resumo de como a Disneyland nasceu. A ideia de um parque temático começou a germinar na mente de Walt Disney na década de 1930 e 1940. Ele queria criar um lugar onde as crianças e suas famílias pudessem desfrutar de traços e experiências que trouxessem à vida os mundos de seus filmes e personagens. Disney era inspirado por feiras mundiais e parques de diversão que ele havia visitado, mas ele queria algo mais inovador e imersivo. Walt Disney começou a trabalhar no conceito mais sério e detalhado da Disneyland em meados da década de 1950. Ele contratou vários arquitetos e engenheiros para ajudá-lo a transformar sua visão em realidade. O projeto foi desenvolvido a partir de uma ideia inicial de um mundo de diversões, que acabaria se transformando na Disneyland. Disney fez questão de estar envolvido em todos os aspectos do projeto, desde a concepção inicial até o design dos diversos terrenos do parque. Ele queria que o parque fosse um lugar onde a imaginação não tivesse limites e onde a qualidade fosse o principal objetivo. Em 1953, Walt Disney começou a procurar um local para construir o parque. Ele comprou um terreno de 160 acres em Anaheim, Califórnia, que foi escolhido pela sua localização conveniente perto de Los Angeles e por ter espaço suficiente para o projeto ambicioso que ele tinha em mente. A compra do terreno foi uma jogada estratégica que ajudaria a garantir a privacidade e o controle total sobre o desenvolvimento do parque. A construção da Disneyland começou em 1954. A equipe enfrentou muitos desafios durante a construção, incluindo problemas financeiros e logísticos, mas Walt Disney estava determinado a ver seu sonho se tornar realidade. Ele fez várias viagens ao local para supervisionar o progresso e fazer ajustes no design. O parque foi projetado com uma atenção meticulosa aos detalhes, e Disney queria que cada área fosse única e oferecesse experiências distintas. Disneyland foi dividida em diferentes terrenos ou terras temáticas, como Main Street, Adventureland, Frontierland, Fantasyland e Tomorrowland. A Disneyland abriu suas portas ao público em 17 de julho de 1955. A inauguração foi marcada por uma cerimônia ao vivo transmitida pela televisão, e o evento atraiu uma enorme audiência. Apesar de alguns problemas iniciais com o parque, como o calor extremo e a falta de instalações adequadas, a Disneyland foi um grande sucesso e rapidamente ganhou popularidade. A Disneyland foi um marco na indústria do entretenimento e estabeleceu um novo padrão para parques temáticos em todo o mundo. O conceito de um mundo de diversão, imersivo e temático revolucionou a forma como as pessoas experimentavam entretenimento, e a ideia se espalhou globalmente,
resultando na criação de outros parques Disney e um enorme legado na indústria de parques temáticos. O sucesso da Disneyland foi um testemunho da visão do Walt Disney e da capacidade de transformar um sonho em realidade. O parque continua a ser um destino icônico, atraindo milhões de visitantes todos os anos e mantendo a magia e o espírito de inovação que o Walt Disney sempre buscou. Walt Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos, devido a complicações associadas ao câncer de pulmão. Aqui está uma visão geral dos eventos que levaram à sua morte. Em 1966, Walt Disney foi diagnosticado com câncer de pulmão. O câncer havia se espalhado para outras partes de seu corpo, e ele passou por várias cirurgias e tratamentos. A condição de saúde de Disney piorou progressivamente ao longo do ano. Disney era um fumante de longa data, e o câncer de pulmão foi amplamente atribuído ao seu hábito de fumar, embora ele também fosse conhecido por ter trabalhado intensamente e por ter levado uma vida de estresse associada à sua carreira. Durante os últimos meses de sua vida, Disney estava fisicamente debilitado, mas continuou a estar envolvido com a Disney e seus projetos até onde sua saúde permitiu. Ele estava particularmente interessado no desenvolvimento do Disneylandia e fazer Walt Disney World, o segundo parque temático que estava em fase de planejamento. Walt Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966, em Burbank, Califórnia. Sua morte foi um momento de grande luto para a família, amigos e para a indústria do entretenimento, e também marcou uma perda significativa para a Disney Company. A morte de Walt Disney deixou um grande vazio na empresa que ele havia fundado e ajudado a transformar em um império global. No entanto, seu legado viveu através de seus filmes, parques temáticos, e a filosofia de inovação e criatividade que ele implantou na empresa. Após sua morte, a Disney Company continuou a crescer e a expandir, seguindo os princípios e a visão que Walt Disney havia estabelecido. Seu impacto no entretenimento e na cultura popular é duradouro, e ele continua a ser uma figura inspiradora na história da animação e dos parques temáticos. Muito obrigado por assistir até ao final. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, é uma forma simples e rápida de mostrar apoio. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você ache que possa se interessar. Sua ajuda na divulgação é fundamental para o crescimento do canal. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Clique no sininho para receber notificações sempre que postarmos algo bacana. Agradeço muito a sua presença aqui. O apoio de vocês faz toda a diferença. Continuem acompanhando, compartilhando e deixando seus comentários. Estamos construindo uma comunidade incrível juntos. Até o próximo vídeo e um grande abraço a todos. É para os fãs fazer o quê? Os seguidores têm que fazer o quê? Atolar o dedo. Olha, atolar o dedo que eu quero ver bombar mesmo. Eu quero ver o canal passar de 1 milhão. Não é ficar montado em riba de 500 e passar tempo sem tempo, não. É para arrombar mesmo. Bota para lascar. Atola o dedo, se um não der, bota os dois aí nessa porra aí.